Ideias, um grande abraço a todos vocês. A gente vai começar mais uma série, mais um programa dessa série, né? Um bate-papo aí com especialistas. A gente faz questão de trazer gente que entende muito de esportes. O programa de hoje, no bate-papo de hoje, a gente vai conversar com o doutor Delias Tupinambá, que já está pedindo aqui a entrada. Obrigado a Clausewix, que está conosco também. Da nossa conversa vão entrando, vão trocando uma ideia, vão perguntando, enfim, vão se informando a respeito daquilo que a gente quer tratar, que é justamente falar um pouquinho desse trabalho bacana, um trabalho excepcional do TJD, do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Amazonas. Boa noite, Clausewix, tudo bom, né? Então, obrigado por nos acompanhar aí todas as noites, fico muito feliz. Tiago também conosco, enfim, muita gente ao longo da noite vai entrando e, claro, fica por uma felicidade aí, o IGTV disponibiliza essas imagens. Doutor Delias Tupinambá, forte abraço. Como é que estás? Boa noite, Jean. Boa noite, Gilmar. Tudo bem com você? Tudo certo. Vamos trocar um papo aí bacana, né? Já vi aqui que a filhinha está por aí. Já FC Vieira Alves. Oi, pai, tudo bom? Fernandinha, tudo bom? É isso aí. Elias, vamos lá. As pessoas te conhecem, eu te conheço, mas tem muita gente que ao longo desse nosso bate-papo não sabe quem é o Delias Tupinambá. Então, primeira coisa que eu gosto sempre de fazer é pedir que você se apresente para que as pessoas possam ter a primeira impressão a seu respeito. Gilmar, é um prazer enorme esse convite que você me fez. Nós já nos conhecemos há muito tempo. Eu sou formado em Educação Física. Antes de ser advogado, eu trabalhei na área do desporto como professor de Educação Física. Eu me chamo Delias Tupinambá Vieira Alves, filho mais velho de 6 irmãos, né? Eu cursei Engenharia Elétrica, Educação Física e Direito, né? Pela Universidade do Amazonas. Trabalhei como engenheiro na antiga Telamazon, que tinha concessão dos telefones fixos do Amazonas, no TOT 30, no setor de engenharia. Trabalhei como professor de Educação Física no SESC, no Serviço Social do Comércio, por mais de 10 anos, tanto na Henrique Martins quanto no balneário do SESC. Também trabalhei na rede pública de ensino municipal e estadual como professor de Educação Física em vários colégios, né? Hoje sou advogado militante, trabalho na área do direito trabalhista, na justiça comum, na justiça federal, nos juizados especiais cíveis e criminais, no juizado especial federal, e também fui advogado do Sindicato dos Metalúrgicos e dos Petroleiros, né? Tenho meu próprio escritório, adquirido depois de muito trabalho e muita luta profissional, né? Sou amante do desporto, já pratiquei vários esportes, já joguei futebol, inclusive joguei futebol no Rio de Janeiro, no Madureira, futebol de campo, já pratiquei futebol de salão, já joguei voleibol, joguei muitos anos dupla de vôlei, já treinei karatê com Noguchi, tá? Com o filho dele, com o Ricardo, com Paulo Tijolo e com o Kawada. O Noguchi que tinha uma mancha no rosto. A mancha. Não sei se você conheceu, ele faleceu. Nem conheci. Ele fumava, né, professor? Ele fumava. Treinamos juntos um pouquinho, exatamente. Várias e várias vezes eu treinando, ele ficava em cima de mim fumando. Nunca vi um negócio desse, né? Para você ver, né? Hoje eu sou praticante de tênis de quadra, tá? Gosto muito de tênis de quadra. Eu jogo tanto no saibro, que é o pó de tijolo, quanto na lisonda, que é o piso duro, né? Também pratico beach tênis. Queria até mandar um abraço para o meu professor Ivanildo, lá do Bosque Clube. É isso, professor. Basicamente... Beleza. Muita gente conosco, eu estou aqui com já sempre gosto de apresentar que a Meg não pode me ver começar uma live que ela vem logo pro meu colo para aparecer. Está conosco aí também o Lissandro Índice, o Cláudia Vieira, muita gente, Vieira Alves, muita gente conosco, e aí o pessoal vai perguntando, enfim. Mas eu quero falar, nosso bate-papo de hoje, Delias,
é para falar desse trabalho bacana do Tribunal de Justiça Desportivo do Amazonas, fazendo um trabalho excepcional, mostrando, inclusive, um trabalho diferenciado aqui no Amazonas. Eu queria que você começasse falando desse trabalho bonito que vocês fazem lá no TJDAM. Você sabe que, às vezes, uma pessoa não consegue fazer nada, né? Você sabe que uma pessoa, ela normalmente precisa de outras para que se desenvolva um trabalho adequado. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu já conheço o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas, o doutor Edson Rosa Júnior, há mais de 30 anos que nós fizemos faculdade de Direito na Jaqueira juntos, né? Jogamos lá também campeonatos e tudo mais. O TJD, ele não tinha uma casa própria. Nós íamos para vários lugares aqui em Manaus. Fomos para a Assembleia, lá na FAF, na Federação Amazonense de Futebol, em vários e vários outros locais nós fomos. Eu já estou há mais ou menos uns 15 anos, por idas e vindas, trabalhando como auditor. A partir de 5 anos para cá, eu já estou como auditor fixo, por enquanto, no TJD, no Tribunal de Justiça Desportiva. Bem, o Tribunal de Justiça Desportiva, ele é composto por 3 comissões disciplinares desportivas. Tá? Essas 3 comissões disciplinares desportivas é onde começa os processos, né? Por assim dizer, né? Através de uma notícia de infração. Bem, cada comissão ela tem 5 auditores. Tem o presidente, mais 4 auditores. Tá? E tem mais a secretária, o procurador e agora a figura do defensor. Bem, aqui em Manaus foi o primeiro local no país onde se criou uma comissão disciplinar composta só por mulheres, que atualmente é a 2ª comissão disciplinar. Um abraço para a doutora Márcia. Essa é a primeira instância, né? Depois, a segunda instância é o pleno, onde eu faço parte como auditor. O pleno é composto por 9 auditores. Tem o presidente, doutor Edson Rosas, tem o vice, doutor Rui Silvio, que além de ser vice-presidente, ele também é corregedor. Tem 7 auditores, no qual eu faço parte. Tem um procurador, um defensor e uma secretária. No tribunal, nós temos 6 procuradores, 7 defensores e 4 secretárias. As secretárias elas auxiliam as comissões e o pleno. Eu queria dizer que o Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Amazonas, ele é totalmente virtual. Não tem mais nada físico, agora é tudo virtual. E nós utilizamos o sistema adotado pelo tribunal chamado DataGed, que é o mesmo utilizado pela OAB. Todos os julgamentos, todos os resultados dos julgamentos das sessões, eles são postados no mesmo dia. Tá? No mesmo dia. Nós temos 9 modalidades lá no tribunal que fazem parte do tribunal, que são o futebol, o futsal, o voleibol, o basquetebol, o handebol, o jiu-jitsu, o judô, o tênis de mesa e a FAUD, que é a Federação Amazonense Universitária de Desporto. Queria dizer também que nós estamos aguardando terminar essa pandemia, que mais 2 outras federações vão ser nossas parceiras, que é o Futebol Society e o Karatê, que eu treinei por muitos anos, né? Agora eu vou falar das notícias do TJD. O TJD ele não está só vinculado a julgar ilicitudes desportivas. Ele não está, ele tem outras atividades. E eu vou falar para vocês que estão me ouvindo e para o Gilmar quais são as atividades. Eu não sei se vocês lembram da confusão que deu entre a equipe do São Raimundo e Fast Clube lá na Colina, onde foi
uma confusão confusão. muito grande, uma confusão muito Sim. grande. Passou até no Jornal Nacional essa confusão Sim, entre os sim. torcedores, né, através das torcidas organizadas, fora da colina e depois dentro. Então, essas duas equipes, que nós chamamos de Entidade de Prática Desportiva, EPD, né, foram suspensas. Foi suspensa. E a partir daí, nós verificamos que quando essas torcidas organizadas foram suspensas do campo de jogo, o que aconteceu? Aconteceu que as famílias estão retornando para os estádios. Ao Crianças, estádio. mulheres, né? Você pensa que mulher não entende? Lá no TJD, nós somos dominados pelas mulheres. Dominado não, né? Nesse sentido, não. Muitas mulheres, muito. Queria até dar um abraço para a doutora Kathleen. Viu, doutora Kathleen? Sexta-feira eu vou falar com a senhora. Bem, é importante também que a OAB, na parte física dela lá, ela montou este ano 2 salas. Uma sala para procuradoria e outra sala para defensoria. Então, o que o presidente, junto com o doutor Marco Choi, presidente da OAB, fizeram? Fizeram uma parceria. Aqueles advogados que não possuem um local para atender os seus clientes podem utilizar a sala da defensoria, lá do TJD-AM, de segunda a sexta, das 13 às 15 horas. Então, o TJD ele não está só vinculado a julgar processos. Além disso, o que o TJD fez ainda mais? Isso é tudo ideia do doutor Edson Rosa. Ele tem Edson uma Rosa. capacidade. O doutor Edson Rosa tem uma capacidade. Uma fera. Só não tem a dimensão da capacidade que ele tem. É um amante do esporte e faz através do TJD esse trabalho brilhante que vocês estão desenvolvendo. Agora, eu queria dar continuidade ao que tu está falando, mas é o seguinte: imagina, e aí as pessoas precisam entender como a coisa acontece, que eu cometi um delito qualquer no esporte. Como é que essa coisa chega até o TJD para que eu possa ser julgado e absolvido ou culpado? Excelente pergunta. Tem uma figura que se chama notícia de infração, tá? Notícia de infração. Ocorreu um ilícito esportivo e a pessoa pessoalmente pode fazer uma notícia de infração, ou então o árbitro e a comissão de arbitragem, tá? Aí a comissão de arbitragem pega uma infração disciplinar, pega e coloca na súmula. Na súmula, tem a súmula Okay. E tem o relatório, tá? Tem a comissão de A súmula que é o documento do jogo, né? Isso. O documento da partida da súmula. Inclusive, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, no seu artigo 58, fala que a súmula ela tem verdade relativa. Vamos supor que um determinado atleta de uma equipe calçou um outro atleta e foi expulso do jogo, tá? Aquele atleta que sofreu isso, ele não precisou ser atendido, ficou em campo de jogo e foi para a súmula aquela expulsão. Daquela expulsão, vai ser enviado para o TJD e lá o procurador vai ou não denunciar esse atleta que foi expulso de campo. Entendeu? Dessa denúncia dele vai para a comissão. Tem a primeira, tem a segunda e tem a terceira. Eu gostaria que não caísse na segunda, porque é só de mulheres. Você entendeu, né? Entendi. Você entendeu, né? Tá lascado o caboclo, né? Adivinhou, é isso mesmo. Aí cai, lá na segunda comissão vai haver o julgamento. E lá no julgamento, o doutor Edson Rosas, através de uma ideia brilhante do nosso defensor-geral, doutor Marcelo Amil, que foi implantado a defensoria desportiva, entendeu? O defensor vai ter que levar todas as provas, prova de vídeo, testemunhal,
e outra qualquer para elidir aquela falta grave que ele cometeu. Porque se ele não conseguir, a súmula terá validade, certo? E aí ele vai receber uma punição, certo? Vamos supor que ele receba uma suspensão de determinadas partidas. O que acontece? O defensor, ou ele, através de algum advogado, eles vão entrar com um recurso chamado recurso voluntário e vai para o pleno, onde eu trabalho, onde eu sou editor. E lá no pleno, nós vamos julgar este recurso, que ele não concorda com a punição pela qual ele recebeu. É basicamente por aí, entendeu? Vamos supor que teve uma decisão lá no pleno. Teve uma decisão no pleno. Ele ainda pode entrar com um recurso para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que fica no Rio de Janeiro. É por aí. Beleza. Denise, muita gente conosco. O Lissandro tem um trabalho lá com vocês, inclusive falando que a didática geral sobre o TJD. Aí, Lissandro, tem muita gente. Olha, vou lhe dizer, o Lissandro é bem quisto por todos, é um rapaz que só vive rindo, é um bom trabalhador. É verdade. Né? Não sei se você o conhece, mas... Conheço. Inclusive, perguntou ainda há pouco se o Fã Esportes vai voltar. Fernanda Viral está perguntando quando uma súmula se torna nula. Quando uma súmula se torna nula. Bem, tem vários aspectos. Por exemplo, uma rasura de uma súmula. Ocorreu um julgamento um dia desse no tribunal de que tinha... Hoje não, porque as súmulas elas são eletrônicas. Hoje as súmulas elas são eletrônicas. Mas eu vou falar, só para responder a minha filha, a Fernanda. Anteriormente era escrita. Aí levou-se uma súmula que tinha, primeiro, uma letra de uma determinada pessoa escrita de uma forma. Depois tinha outra. E com rasuras, entendeu? Essa súmula não dá para se utilizar, tá? Como matéria de prova. Não tem como, tá? Porque está rasurado. É basicamente por aí. Tem várias outras formas, várias e várias outras formas. Bem, mas eu queria, se fosse possível, falar a respeito das atividades do tribunal. É muito importante as pessoas saberem que o tribunal não está só ali para julgar as pessoas. Só julgamento, condenação, aplicação de pecuniária. Não é isso não. Nós estamos inseridos na sociedade através de um trabalho brilhante do Dr. Edson. Tá? Por exemplo, o que aconteceu este ano? Foi inserido no púlpito, onde vai o defensor fazer a defesa de uma determinada, ou de uma EPD, entidade prática desportiva, ou de uma comissão de arbitragem, ou de uma comissão técnica, ou de um atleta, quem que seja. Tá? Lá no púlpito, o defensor dessa situação, ele vai ter um tablet à disposição dele, com os processos em download, que ele vai verificar tudo que tem nos autos com aquele tablet. Porque não existe mais processo físico no tribunal. Tudo é digital. Isso daí foi criado dia 28 de janeiro de 2020, esse tablet. Tá? Bem, o Newton, deixa eu só aproveitar, o Newton Fest está dizendo que ele lembra bem daquela súmula lá, e o pessoal está agradecendo aí a live, dizendo que foi muito boa ideia. Mas eu quero que tu continues na mesma linha, lembrando o seguinte: o Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas é muito bem qualificado em todos os aspectos, mas principalmente na questão estrutural. O Tribunal TJD tem uma sede sensacional lá no Vieira Alves, e aí eu queria que você reforçasse essa ideia de que a primeira transmissão de um julgamento online foi feita por aqui pelo Amazonas, para poder encher a bola do nosso estado também, um trabalho bacana que vocês fazem. Deixa eu completar 4 coisas dessas que tu falou. Perfeito. Tá? O Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas fez história. E eu vou dizer por que ele fez história. Primeiro, criou uma comissão disciplinada esportiva de primeiro grau
totalmente com mulheres. Foi a primeira no Brasil. Segundo, em 2015, o TJD virou online. Todas as sessões de julgamento, tanto das comissões quanto do pleno, são online. Você pode hoje acompanhar pelo YouTube. Tá? Foi o primeiro do Brasil. E com esse problema, Gilmar, como você está sabendo, eu também venho acompanhando você em relação à difusão das informações sobre o Covid, o novo coronavírus, né? Sim. O tribunal não pode se reunir. Não pode se reunir numa mesma sala. Então, por conta disso, foi criada a sessão remota. Sessão remota. O TJD, de novo, inovou, sendo o primeiro, dia 1º de abril de 2020, fez a primeira sessão remota do país. Para corroborar isso daí, nós já estamos com 12 sessões. Quinta-feira que vem, agora, dia 21 de maio, faremos a 13ª. Hoje, dia 19 de maio, o STJD é que vai fazer a primeira sessão. A primeira sessão remota. Tá bem. Outro detalhe também é que o tribunal criou a figura do defensor. Está na lei. Mas o TJD foi o primeiro a criar o TJD. Se o senhor me permitir, eu queria falar mais algumas coisas de interessante do tribunal. Como, por exemplo, o tribunal, o doutor Edson, ele pegou e organizou os julgados do TJD, os julgados a partir de 2015 a 2018. Eu vou só colocar aqui, mas que vai ser ao contrário, mas mesmo assim, está aqui, ó, é ao contrário, mas está aqui o livro, tá? Esses julgados aqui, inclusive, ele está sendo utilizado pelos TJD do Brasil todo, que pedem, através de uma loja online, através do www.tjdam.com.br, como fazem para adquirir esses julgados. Outro detalhe também, foi a doutora Kathleen Roque dos Anjos e o doutor Edson Rosas fizeram também este outro livro que fala das comissões disciplinares, como é que elas atuam, né? Outro detalhe também que o TJD fez premiou com a medalha de honra de ordem do mérito da Justiça Desportiva 4 personalidades importantes que o senhor conhece. Por exemplo, o presidente da OAB, Marcos Aurélio Choi, um grande jogador de futebol, excelente jogador e tem uma família que joga muito, doutor Luiz Márcio do Nascimento. Já foi defensor no TJD, desembargador Ari Moutinho, e a doutora Arlete Mesquita, né? Outro detalhe importante que eu queria colocar é que numa punição, numa punição do TJD, há a punição, vamos supor, em jogos, em partidas, e também uma punição pecuniária. Esta punição pecuniária no TJD, 50% dessa punição pecuniária do TJD é disponibilizada, é doada para a FADA, Fundação de Apoio e Desenvolvimento do Autista. E essa contribuição, essa doação é tão valorosa que a FADA conseguiu fazer o Centro de Fisioterapia para Crianças. Olha só. Para o senhor ver. E outra coisa também, ela mantém os alimentos daqueles autistas que precisam, né? Entendeu? Então, eu estou dizendo que o tribunal não foi feito, não é só para isso. O tribunal também tem a sua parte social. Doutor Delias, a Kathleen Roque fez ainda há pouco a pergunta, né? A tua impressão de tudo isso que já foi falado, as motivações do reconhecimento do TJD. Hoje serve de referência, eu iria falar das publicações, né? Serve de referencial. Hoje, há poucos dias, eu vi o doutor Marcelo Amil convocando pessoas
com possibilidade de serem defensores, porque há essa necessidade de complementar esse quadro. Então, são vários aspectos que fazem com que o Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas tenha esse reconhecimento em nível local, mas também em nível nacional. Queria falar duas coisas. A primeira, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Fortaleza e outros estados da federação, você sabe que o campeonato deles lá é intenso, é bem superior ao nosso, entendeu? Sim. Por conta da parte financeira que eles têm para gastar, entendeu? Então, por conta disso, tem advogados lá naquela região que atuam no TJD, fazendo a defesa como eu falei ainda agora, das entidades de prática desportiva, dos clubes, né? da comissão de arbitragem, dos atletas, e dos técnicos e demais, entendeu? Aqui em Manaus, né, no TJD, já criou esse nicho para o advogado. Já criou esse nicho para o advogado. O advogado ele pode se especializar em direito desportivo e fazer a defesa de qualquer pessoa interessada no TJD. Outro detalhe, respondendo à brilhante doutora Kathleen, ela é procuradora federal. Doutora Kathleen Roque dos Anjos, ela é procuradora federal. Ela trabalha no STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. É uma pessoa brilhante, brilhante. Não estou puxando o saco, não, mas brilhante. Outro detalhe. Por que o tribunal está um passo à frente? Eu tenho que puxar a sardinha para o tribunal. Claro. Por que o tribunal está? Primeiro, 100% do pleno são de advogados militantes. 100%. Tá? Porque não precisa você ser advogado e prestar serviço no tribunal. Não há necessidade. Não há necessidade. Tá? Não há necessidade. Então, como eu estava te dizendo, lá tem advogados brilhantes, advogados com ideias assim. Só você assistindo uma sessão do tribunal para você entender o que eu estou falando. Tá? Cada auditor tem sua independência no voto. E cada voto que aquele auditor proclama é uma coisa interessante. Doutor Silvio, doutor Alex Minori, doutor João, doutor Carlos, doutor Emerson, doutor Moisés, doutor Jaime Pereira Júnior, tá? Que eu muito admiro, e outros mais. São pessoas, você precisa conhecer. Doutor Bruno Glória, que é o procurador, que joga, né? Aquele que fica espetando, né? Ele tem uma ideia, tem umas ideias, é muito bom. É novo. Eu acredito que o doutor Bruno vai ser um procurador do Estado, vai ser um procurador da República, vai ser uma pessoa distante. Então é isso. É por isso que o TJD do Amazonas ele está à frente dos outros. E um detalhe interessante, né? A gente sempre gosta de falar que os órgãos do nosso país, eles estão ali, muitos deles são a Casa do Povo. E o TJD do Amazonas acabou tendo essa característica, porque o doutor Edson possibilita a organização de eventos. Há pouco tempo nós estivemos lá para fazer uma palestra a respeito de alguns aspectos relacionados ao esporte municipal, junto com o professor Tio Hélio, hoje, inclusive, bacharel em Direito. E nós tivemos aí a oportunidade também de conhecer as características do espaço, né? Então, para nós é uma felicidade muito grande estar conversando contigo. Nós estamos um projeto que nós criamos, que é o Trocando Ideia, a Ieda, que é responsável pela organização do programa, e nós vamos baixar esse material e colocar lá no Gilmar Couto Oficial no YouTube, para que o pessoal possa ver e rever. Então, depois essas informações vão ficar aí para que as pessoas possam ter um entendimento do que acontece. Mas vamos lá, vamos falar do TJD, esse trabalho brilhante. Alguma coisa, certamente alguns estados têm algumas dificuldades, doutor Denis, de ter um Tribunal de Justiça Desportivo atuante como é o do Amazonas. Alguns processos já vieram de fora do estado para serem julgados aqui? Como é que funciona? Deixa eu te explicar. O TJD do Amazonas ele é tão bem conceituado
que o STJD, o Superior Tribunal de Justiça, já fez uma sessão aqui no TJD. Já fez uma sessão. Eles já vieram conhecer o TJD e ficaram encantados. Vocês precisam ir no TJD para vocês conhecerem o local, o ambiente. Lá tem um auditório para mais de 100 pessoas. Vocês podem espetacular. Acompanhar uma sessão, tá? A TV TJD também, né, doutor? A TV TJD também, porque as pessoas podem acompanhar a transmissão, YouTube, exatamente. No YouTube. Isso. Mandar um abraço para o Rogério, que é lá do TI. Outra coisa, queria só lembrar que hoje é dia de Santo Ivo, que é o padroeiro do advogado, dia 19. Bem, vamos falar do TJD. O doutor Edson criou uma situação, tá? Inclusive usando o doutor Nilton, queira dar um abraço para ele, que o doutor Nilton não é advogado, não é. Faz parte do TJD na comissão, ele não é advogado, tá? Ele não é advogado. Mas a capacidade dele, que ele tem técnica, é insuperável. Ele é árbitro nacional e internacional. Ele já trabalhou em Olimpíadas, é fogo. Então, por que eu estou falando do doutor Nilton? Porque o doutor Edson faz o seguinte: a cada início de campeonato aqui no estado do Amazonas, no começo do ano, são chamados os árbitros, tá? Os árbitros. O doutor Nilton dá uma geral da arbitragem. São chamados a entidade de prática desportivas que vão lá, entendeu? Vão lá para conversar, chama os dirigentes para a gente conversar e explicar o que pode ocorrer, o que pode acontecer para melhorar o futebol, por exemplo. Vou falar do futebol, melhorar o futebol, tá? Mas não tem só futebol lá, hein? Eu quero que você saiba que tem nove, né? Não tem só o futebol, né? Outra coisa também, o peladão é julgado lá no TJD. O peladão. O doutor Edson já há muito tempo faz parte da comissão de julgamento do peladão e levou também o TJD, né? Então, o tribunal ele tem todo esse aparato técnico de, antes de começar uma competição estadual, ele chamar as entidades, os clubes, chamar os árbitros, tá? Chamar também a comissão de atletas, todos para conversar, para dizer como é que é o tribunal e o que eles podem fazer para melhorar. É isso aí. Agora, doutor Delias, me diga uma coisa. Um aspecto interessante me chamou a atenção aqui. Claro que a gente não está falando apenas para Manaus, algumas pessoas de outros estados estão nos acompanhando. Há pouco eu vi o Aldir de Macapá entrar na nossa live, mas tem outros estados aqui participando também, alguns municípios. Como é que eu faço, por exemplo, eu sou lá de Novo Aripuanã, Benjamin Constant, que são cidades bem afastadas de Manaus, e eu quero colocar o meu campeonato da Liga. Claro, é da Liga, lá temos as várias ligas responsáveis pelo desporto do município. Como é que eu faço para que o tribunal possa julgar os meus processos e aí eu ter um bom andamento do campeonato? Excelente pergunta, Gilmar. Excelente pergunta. Olha só, além das 3 comissões que nós temos aqui no TJD em Manaus, nós temos também comissões nos interiores. Nós temos comissões nos interiores. E o que se tem que fazer uma comissão para ter acesso ao tribunal? O presidente dessa liga, dessa associação, né, se tem que, infelizmente, mandar um documento para o TJD solicitando para ser criada uma comissão lá. Aí o doutor Edson vai analisar. Se o interessado puder vir para Manaus para conversar com o doutor Edson, é muito bom, porque tem muitos documentos para serem realizados. Saber se aquela pessoa realmente é o líder daquela comunidade, daquela liga, se ele tem competência, né? Entendeu como é que é? Se ele está habilitado. Entendi. Tudo isso daí. Você tem que
ver se tem no cartório de lá de onde ele participa, se ele tem um registro, né? Se ele fez algum tipo de registro, alguma coisa. Então, é isso que ele tem que fazer. Mas é interessante isso, é interessante. Em várias cidades do interior do estado do Amazonas, tem comissões já formadas. No momento, eu não me recordo o número, mas tem. Entendeu? Delias, como é que vocês convivem, por exemplo, com a situação, que é uma situação muito preocupante sempre, que é a questão dos caixas dos clubes, né? As entidades, elas têm muitas dificuldades aí para poder sustentar a modalidade esportiva. Como é que vocês fazem com as questões pecuniárias? Porque, às vezes, grandes clubes têm recursos para poder pagar uma apenação. E esses clubes que são os clubes que não têm dificuldades financeiras, como é que vocês tratam essas situações? Olha, o doutor Edson trata com bastante carinho, tá? Normalmente nós somos chamados para uma reunião quando uma equipe que foi punida com valores pecuniários e quer fazer uma transação, entendeu? Okay. Fazer uma transação, uma forma de pagamento. Ela não tem a condição de pagar de uma vez, tá? Ela tem aquela condição de pagar daquele jeito. Ela pode, algum fato, liberar cestas básicas para determinada entidade filantrópica, por exemplo. Né? É importante, porque lá no TJD, nós não queremos que o campeonato amazonense de futebol vá para o brejo. Nós não queremos isso, nós não torcemos. Eu torço, eu fui muito a estádio muitas e muitas vezes. Eu sou apaixonado pelo esporte. Apaixonado. Tem horas que eu fico horas e horas na televisão assistindo um jogo. Até um jogo que já passou. Já passou. Já passou, eu assisto. Sabe aquela pessoa que nasceu apaixonado por esporte? Sou eu. Tanto é que eu sou formado em educação física. Mas eu vi que a educação física não me dava um retorno financeiro. Sabe como é que é na vida, né? Sei como é que é isso. Sabe como é que é, né? O Estado paga mal, né? E aí a gente tem que correr atrás, né? A advocacia me deu uma condição melhor. Tanto é que eu comprei o meu apartamento, eu comprei o meu escritório, o meu carro, tudo com a força do meu suor há muitos anos, né? Que eu sou advogado, né? Mais de 28 anos. Agora, doutor Delias, me diga uma coisa, eu estava pensando aqui há pouco e acompanhando um pouco da conversa que estavas falando, a respeito daquela briga que houve entre torcedores lá fora, FARC, enfim. Como é que vocês estão lidando com essa questão de torcidas organizadas? Né? Porque nós temos que ter a certeza que o esporte é uma fonte de lazer. E existem muitas pessoas que vão ali para brigar, que vão para criar confusão, que vão para prejudicar o desenvolvimento do desporto. Como é que vocês estão lidando com isso? Olha, primeiro, aquelas torcidas organizadas que já são conhecidas pelo TJD, que vão para esses ambientes desportivos, para a praça da prática de futebol, só para fazer baderna, elas estão sendo chamadas e estão sofrendo as punições pelos atos que elas cometeram. O Brasil todo viu aquilo que aconteceu. Sim, não pode acontecer. Você está indo para uma praça de esporte para você se divertir, né? Para você se relaxar, certo? Não é para você estar fazendo uma atrocidade dela, mas tem pessoas que pensam diferente, infelizmente. É para isso que tem o TJD. É para isso que tem a Procuradoria. A Procuradoria vai procurar todos os meios necessários de prova. Você também tem que ter prova, né? Entendeu? Houve uma baderna ali, não teve. Você vai, a Procuradoria vai atrás dessas provas, pode ser provas visuais, testemunhais, de várias outras formas, para que aquele grupo seja rechaçado temporariamente ou definitivamente do desporto. Porque tem pessoas que levam pau, levam pedra, entendeu? Levam faca, levam haste de bandeira. Não pode. Não pode. Sim. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. E aí outra coisa que eu queria saber, tenho certeza que os nossos espectadores também gostariam de saber,
a partir de que idade o Tribunal de Justiça começa a julgar? De que categoria? Olha, a categoria vem de 11 anos para frente. Nesse detalhe aí, eu não estou muito inteirado, entendeu? Inteirado. Mas, tem os atletas profissionais e os não profissionais. Então, o CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Esportiva, ele adota medidas para atletas menores de 14 anos e maiores de 14 anos, por exemplo. Isso é um detalhe, né? E também atletas profissionais e não profissionais, tá? Por exemplo, a partir de 21 anos para frente, o atleta já é profissional, mesmo que jogue numa liga amadora, entendeu? Já é tipo profissional, tá no CBJD. Mas a gente analisa, principalmente tenta conversar com o técnico para que ele tente verificar a situação dos seus atletas, para que ele dê aulas, para ele aprender as técnicas, as normas. Todo mundo vive sob normas. Eu, você, a todos que nos estamos ouvindo, tem normas para nós seguirmos. Por exemplo, o Covid-19 em Manaus não pode andar sem a máscara. Mas você sai na rua e vê um monte de gente de máscara. Um monte de gente. Então, essa pessoa, ela vai ser responsabilizada pelo ato dela. Vai pagar determinado valor pecuniário, vai sofrer uma multa. Entendeu? Por quê? Porque ela está colocando em risco a sociedade, os outros. Entendeu? Então, basicamente... Perfeito. Elias, está conosco aí também um cara que você nem conhece muito, o cara que não joga muito basquete não, que vai estar conosco na live de quinta-feira, Valcimar Moura, o vulgo Aranha. Deixa eu lhe dizer, olha, muitas pessoas conhecem o Aranha, mas pensam que o Aranha foi chamado Aranha pelo excelente, brilhante jogador que ele é. Pena que ele nasceu um pouquinho baixo, porque se ele nascesse um pouquinho alto, provavelmente o Valcimar Moura Aleixo estaria na NBA. É um dos maiores jogadores de basquete amazonense que eu já vi em toda a minha vida. E digo isso com propriedade. Eu faço parte da equipe dele e nós fomos 2 vezes campeões Norte-Nordeste. Fomos campeões em 2006 em Macapá e fomos, parece que em 2017 ou 2016, em Manaus. 2 vezes. E já fomos vice-campeão brasileiro. Vice-campeão brasileiro. O Aranha com toda... Basquete Master, né? Tô falando. O Aranha com toda aquela altura dele, né? Ele é um dos poucos jogadores que eu vi aqui no Amazonas a praticar enterrada no basquetebol, que é muito difícil de fazer para jogadores altos. Se imagina para jogador daquela altura. E o Aranha tinha essa capacidade, continua jogando muito, né? Seleção brasileira várias vezes. Não para de jogar. E na quinta-feira vai estar conosco na nossa live. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais a respeito. Opa! Tá certo. Tá certo. Só mais uma coisa do Valcimar. O Valcimar, ele faz diferença. Nós fomos em Natal, Rio Grande do Norte, participar de um Norte-Nordeste. Aí nós estávamos num ginásio que era um colégio. Só contando uma coisa rápida, tá? No ginásio. E tinham vários e vários garotinhos de 11 anos, 12 anos assistindo. E nós ganhamos da equipe de Natal. Você acredita que numa jogada foi sem querer, ele não quis. O Valcimar quebrou o nariz de um jogador de 2 metros de altura. Ele não fez isso por querer, entendeu? Não fez isso por querer. Eu tenho certeza disso. E quando terminou o jogo, todos os garotinhos foram com o papel na direção do Valcimar, pegando autógrafo. Autógrafo. Tu acredita nisso? Beleza. Vamos lá, doutor Elias, vamos voltar para o TJD, que a gente quer conhecer um pouquinho mais da estrutura. Quero saber, por exemplo, se algum está... Fiz essa pergunta rapidamente, o Guilherme deve estar conosco também. Se por acaso o pessoal, vamos imaginar o pessoal do Amapá,
lá também deve ter deve ter um Tribunal de Justiça também, o Aldir está lá em Macapá. Quiserem pegar informações, quiserem obter mais suporte para dar continuidade ao trabalho do Tribunal de Justiça Desportiva de lá, como é que faz? Olha, ele pode fazer assim, ele pode acessar o nosso site, que é o www.tjd.com.br, tá? E falar com a secretaria. A nossa secretária-geral é a dona Alice, até que eu mando um abraço para ela, tá? A dona Alice, pode falar com ela que ela vai dar todo o suporte técnico. Se ela não conseguir fazer isso, provavelmente ela vai falar com o doutor Edson Rosas. Por quê? Isso. O TJD fica bem na frente do escritório do doutor Edson Rosas. Graças a Deus. O Liciano já colocou aí, www.tjd.am.com.br. Quem quiser entrar em contato, é só entrar. O Liciano está ligadinho aqui. Vamos lá. Eu queria também saber o seguinte, como é que vocês estão lidando com essa situação da Covid-19? Os julgamentos continuam, mas principalmente no aspecto de organização processual. Como é que está sendo isso aí? Olha, deixa eu lhe dizer, deixa eu contar uma coisa triste. Triste e alegre ao mesmo tempo. Nós temos um auditor chamado Edson Mansulo, que foi muito tempo procurador. E o Edson Mansulo pegou Covid-19. Nós viemos saber disso quando, graças a Deus, ele já estava recuperado. Eu não sabia. Vim saber de nada. Só imagina, todos nós reunidos lá, e nós já estávamos em sessão ainda, né? Só imagina. Então, a Covid, para mim, eu entendo o vírus como cruel. Você não pode... Hoje, infelizmente, morreu um grande amigo meu, Nilson Navegante, que eu mando um abraço, meus sentimentos à família. É assim mesmo, né? Tá morrendo muita gente, tem que ter muito cuidado. Muitos amigos nossos, exatamente. Então, como é que o tribunal está vendo isso? Está vendo através da sessão remota, né? Da sessão remota. Nós criamos uma parte no Zoom, que é um dispositivo que engloba várias pessoas para fazer essa sessão, e é assim que nós estamos fazendo. E eu acredito que agora a 13ª sessão remota que nós vamos fazer no dia 21, quinta-feira, que você que está aí do outro lado pode assistir, tá no YouTube. Era o que eu ia perguntar. Pode assistir no YouTube agora, às 15 horas, dia 21 de maio. Você vai no YouTube, coloca tjdam.com.br ou TJD, ou Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Amazonas. E lá você vai ver a sessão, você vai acompanhar. Agora, é para quem gosta. É para quem gosta. Sim. Nós passamos 8 horas numa sessão, com 2 processos. E agora vai ter novamente 2 processos. Então, é para quem gosta. Eu sou apaixonado. Eu sou uma pessoa apaixonada. Eu gosto. Eu tenho condições de assistir isso muitas e muitas horas. Então, é basicamente... Beleza, qual foi o caso assim que chamou mais atenção dentro desses anos que vocês estão trabalhando no Tribunal de Justiça Desportiva? Qual foi o que chamou mais atenção? Qual foi o mais grave? Enfim, essas peculiaridades. Eu fiquei muito triste, mas muito mesmo, muito triste mesmo, tá? Inclusive, eu fui o relator deste processo. Não me lembro se eu fui desse ou fui do outro. Da Larissa, repórter, que no Dia Internacional da Mulher, ela foi assediada. Perfeito. Assediada por uma pessoa que estava fora de campo, na torcida. Essa pessoa é pai de família, tem 2 filhas mulheres. O senhor imagina que tipo de educação esta pessoa vai dar para as suas 2 filhas? Tá? Ele foi banido, não sei se foi 180 dias, foi por 1 ano, não me recordo agora. Mas essa, na minha opinião, foi uma das mais graves. A outra foi quando uma pessoa fora do campo de jogo xingou, humilhou um árbitro da partida e o chamou de macaco. Isso daí, para mim,
Não pode ocorrer. Não pode ocorrer. Outra coisa, eu me chamo Delias Tupinambá. A minha avó, Delfina de Oliveira Tupinambá, que Deus a tenha, nasceu na reserva indígena de Altazes. Então, se hoje a pessoa me chamar Delias Índio, tudo bem para mim. Mas lá numa torcida, chamar um árbitro que tem uma aparência física regional e chamá-lo de índio, ele está cometendo um ilícito desportivo. Agora, uma coisa interessante que eu queria passar para ti, que o doutor Silvio sempre fala, que é auditor, doutor Rui Silvio, ele fala que, por exemplo, você vai e dá um chute na perna do seu adversário. Você tem uma determinada infração. Você vai e cospe na cara, no rosto do seu adversário, essa cusparada é 2 ou 3 vezes mais grave do que um chute que você deu no seu adversário. Para você ver como é que o CBJD trata essa parte das punições. Delias, nós vivemos num país totalmente miscigenado, gente de todas as raças, todos os credos, enfim, opções sexuais. Isso ainda é muito comum nos equipamentos esportivos. Muita gente xingando, usando de racismo, chamando, enfim, as pessoas de palavras de baixo calão, enfim, tratando muito mal. O Tribunal de Justiça também vai para cima com muita força em cima disso aí. Nós já temos alguns julgados, tá? Alguns julgados, por isso que nós temos esse livro aqui de julgados, que versa sobre esse assunto. Quando ocorre, se ocorrer, provavelmente a gente vai para esta quase que uma súmula vinculante, entendeu? A gente vai no julgado, perfeito. E nós já debatemos, cada um já falou, já expôs a sua ideia. Não perde muito tempo, né? Já deu um julgado. E desse julgado, se tiver um similar, provavelmente vai ser punido exemplarmente. Exemplarmente. Nossos equipamentos esportivos estão preparados, por exemplo? Imagina que vocês julgaram esse indivíduo aí e o deixaram de fora por 180 dias ou 1 ano, mais ou menos. Como é que a lei chega até ele? Como é que ele não vai entrar no estádio? Como é que há esse impedimento? Os nossos equipamentos esportivos estão preparados para isso? Estão preparados. Agora, tu falou uma situação aí interessante. Tem a parte infracional no desporto e tem a parte infracional interpersona. Entendeu? A pessoa pode me chamar de preto, né? Sim. Ela está cometendo um crime de racismo contra a minha pessoa. O árbitro tem que ir numa delegacia, né? Numa delegacia e fazer um boletim de ocorrência para que haja um inquérito policial fora do âmbito do jogo, fora do desporto, tá? Nós julgamos o desporto em si. É muito importante isso, tá? Você ser xingado ou então você é agredido. Vamos supor que o árbitro levou um murro no rosto e teve um hematoma, tá? Ele vai colocar na súmula. Esse agressor vai ser provavelmente punido lá no tribunal desportivamente, porque ele criou uma ilicitude contra o desporto. Mas o árbitro tem que ir numa delegacia e fazer corpo de delito e levar à frente para um procedimento criminal. É diferente, tá? É diferente. Então, o tribunal está atento a isso. E hoje, por exemplo, em algum momento na Copa do Mundo era muito comum nós termos aí as câmeras marcando a presença do torcedor. Os nossos estádios foram preparados para isso. Isso continua funcionando. Olha, eu não sei lhe dizer, mas nós estamos tentando fazer dessa forma. Mas, normalmente, aquele baderneiro, ele fica com uma estigma. Todos já o conhecem, entendeu? Ele fica com uma estigma. É aquele dali, vamos supor o João, desculpa qualquer João aí, mas o João... Chama o Gilmar. O Gilmar, pronto, melhor. O Gilmar fez determinada
um ano sem entrar no campo de jogo. Já vai ficar estigmatizado. Você já vai saber quem é o Gilmar e não vai deixar, entendeu? Se ele entrar, tem a polícia, né? Porque lá no ambiente de jogo tem que ter policiamento. Tem que ter. Até porque, doutor Elias, a imprensa também ajuda bastante, né? Inclusive divulgando os resultados dos processos que vocês acabam julgando. É muito importante isso, muito importante. Quero até agradecer a imprensa por estar dando esse apoio técnico para a gente. De vez em quando a imprensa vai lá no TJD fazer uma reportagem e a gente está sempre disposto a ajudá-los também, né? Doutor Elias, estamos chegando ao final do nosso encontro, são 55 minutos e 30 segundos. Eu queria abrir aí os nossos microfones para que faça as considerações finais, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais aquilo que não tenha deixado de falar. Fica à vontade aí para que a gente possa encerrar esse nosso encontro de forma brilhante. Olha, vocês que estão nos ouvindo, façam uma visita no TJD. Ele fica na rua Purus, número 29, Conjunto Vieralves, Nossa Senhora das Graças. Fica na mesma rua da antiga Academia Tala, que eu mando um abraço para o Ricardo Atala. Que pena que fechou a Academia Tala. Que pena que fechou, que pena que fechou. Que pena. Eu conheço o filho, o pai, gente muito bacana, todos os dois, sinceramente. Bem, eu quero agradecer, Gilmar, essa oportunidade. Infelizmente eu falo pouco, não falo muito. Né? Muito obrigado pela oportunidade, tá? Todos que nos assistem, um abraço para vocês todos. Muito obrigado por terem aceito o meu convite e espero que em outras oportunidades possamos novamente dar essa breve história aqui e vocês podem ir lá no TJD. Beleza, doutor Elias, eu estou aqui, vou mandar um abraço aqui para o Sanduíche que estava conosco e também o Flavinho, né, o Flávio do Flávio Sniper, o pessoal que nos acompanhou. E aí o que mais importante, doutor Elias, a IEDA vai baixar esse material. Nós estamos organizando o nosso canal no YouTube, que é Gilmar Couto Oficial, né? E a gente vai começar a colocar esse material, um projeto que nós começamos há pouco mais de um mês, começamos com o Eduardo Monteiro de Paula, e a gente vai fazer todo esse trabalho bacana para que a gente possa... o Valcimar dizendo que foi muito bem recebido lá no Tribunal de Justiça. Fui eu que todo mundo, né? Todo mundo recebe. Exatamente. Então, quero agradecer a oportunidade e fazer esse convite a vocês também nos seguirem lá no YouTube. Nós sempre estaremos colocando esse material e tenho certeza que esse projeto vai crescer e poder acompanhar tudo aquilo que acontece de bom no desporto amazonense. E lembrar aqui ao pessoal que chegou atrasado, a Megzinha aqui, não adianta, se eu não pegar, ela fica me arranhando aqui até entrar na live. Tá certo, Elias? Um forte abraço para você, obrigado pelas informações aí. Tá? Forte abraço, então, a todos vocês, a gente fica muito feliz. E amanhã, aliás, quinta-feira tem mais, vamos falar com o professor doutor Valcimar Moura, o grande Aranha. Até mais, forte abraço a todos. Opa, beleza, até mais. Até mais.